Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Fórum Emocionalmente, muito prazer. Eu sou o professor Rodrigo Parras, um dos coordenadores do programa Formação Itatiba. Esse é um evento que ele se iniciou, já tivemos uma primeira palestra, né? Inclusive, deixa eu até mencionar aqui a palestra que nós já tivemos recentemente, para que você esteja a par. E esse fórum ele contará com uma série de palestras, né? Não somente com essa nossa palestra de hoje, mas teremos aí uma programação muito extensa e muito interessante. Então vamos lá. A nossa primeira palestra aconteceu no dia 26 de agosto. Se você não pôde acompanhar, nós temos ela salva, nós podemos encaminhar pelo WhatsApp, daqui a pouquinho eu passo o número do WhatsApp para você, e você vai poder assistir, né? Infelizmente só não vai receber o certificado de participação, né? Porque o certificado de participação ele é emitido para quem assiste ao vivo a palestra, né? Nós tivemos uma palestra chamada Atendimento Psicológico Infantil, com a palestrante Kelly Macedo Alcântara, foi maravilhosa, e teremos mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palestras ainda no fórum online Emocionalmente. Esse fórum, ele é uma realização do programa Formação Itatiba, do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Itatiba. Inclusive, gostaria de destacar aqui um empenho muito grande da nossa primeira-dama, a Bárbara Zaratini, e do prefeito Tomás Capeleto, em parceria com o Instituto Educar Brasil, né? Então, é uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Educar na realização desse projeto, mas que contou com total apoio, orientação, suporte, indicações, inclusive, de palestrantes, não só indicações, mas convite, efetivamente, de todos os palestrantes do evento, né? Do nosso amigo Rodrigo Orellana, daqui a pouquinho ele está por aqui, né? Que é do Centro de Práticas e Pesquisas Psicológicas Orellana, né? O Rodrigo, que é psicólogo, e será o nosso terceiro palestrante. Então, gostaria aqui, desde já, em nome do Instituto Educar Brasil e da Prefeitura de Itatiba, agradecer o Centro de Práticas e Pesquisas Psicológicas Orellana, o qual o Rodrigo Orellana é um dos psicólogos, né, e mantenedor dessa clínica. Parabéns, Rodrigo. Gente, esse fórum, o Fórum Emocionalmente, ele faz parte de uma programação extensa do programa Formação Itatiba, que conta com cursos presenciais, mais de 1.100 vagas foram criadas nesse semestre pelo programa Formação Itatiba, da Prefeitura de Itatiba, mais de 500 vagas em cursos à distância, 6 fóruns remotos, esse é um deles, né, o Fórum Emocionalmente, e também até mesmo o cursinho pré-vestibular, foi lançado no dia de hoje, inclusive dia 9, são 150 vagas de cursinho online, cursinho pré-vestibular e preparatório para o Enem. E, bom, eu vou antecipar aqui, aproveitar, né, o espaço, já antecipar hoje numa parceria inédita da Prefeitura de Itatiba, pelo Fundo Social, né, e especificamente pelo Programa Formação Itatiba, uma parceria com a Universidade de São Francisco, 50 bolsas de estudos de 50%, né, 45 mais 5, 50% de bolsa para 50 itatibenses, tá bom? Essa matéria vai ser vinculada aí nos próximos dias e você vai poder se candidatar a uma dessas bolsas de 50%. Então, uma super novidade do programa Formação Itatiba, também aproveitando esses minutos iniciais aqui para fazer esse comentário, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho dos fóruns. São 6 fóruns, um fórum se chama Fórum Mulheres em Ação, são 6 palestras maravilhosas de temas como saúde da mulher, segurança da mulher, educação, empregabilidade, vários temas extremamente importantes. Temos um fórum chamado Fórum Mais Comércio, que são temas para os comerciantes, os profissionais do comércio, para potencializar o comércio local. Um terceiro fórum se chama Fórum em Busca de um Sonho, com temas especialmente para os jovens, como bolsa de estudos, como estudar no exterior, programa au pair, como fazer medicina num custo mais em conta, ou seja, várias oportunidades interessantes, né, chamado Em Busca de um Sonho, o Fórum Em Busca de um Sonho, esse é o terceiro fórum.
quarto fórum extremamente importante, que é o Fórum de Gestão Pública. Afinal de contas, como é importante nós termos pessoas, né, que estejam bem capacitados para desenvolver e prestar um bom serviço junto ao poder público municipal, né? Então, sem dúvida nenhuma, também um tema extremamente importante para que as pessoas possam interagir e efetivamente desenvolver ações dentro do poder público com extrema qualidade, né? Teremos um fórum específico de combate às drogas, né? Um tema extremamente importante, temas extremamente importantes de prevenção e combate às drogas, você também não pode perder, afinal de contas, esse é um tema que atinge tantas pessoas na sociedade, né? Então, é extremamente importante você estar participando, são 6 palestras, abordando temas como prevenção, saúde, como prevenir os jovens e as crianças de se envolver com temas como esse, não é mesmo? Então, fiquem atentos, participem, conheçam, e inclusive teremos vários profissionais da área de psicologia também participando desse fórum, tá bom? Bom, a programação completa desses 5 fóruns, eles estão disponíveis no WhatsApp do programa Formação Itatiba. Eu vou pedir para a Nari Allen colocar daqui a pouquinho aí no ar, aqui no destaque. Você pode fazer esse favor para mim, Nari? Para que as pessoas possam ter mais informações para participar de todos esses 5 fóruns que eu comentei aqui com vocês, tá bom? E por fim, gente, nós temos um fórum muito importante que está acontecendo na noite de hoje, a segunda palestra, que é o Fórum Emocionalmente, né? O Fórum Emocionalmente, justamente num bate-papo com o Rodrigo Orellana, surgiu essa ideia de abordar temas extremamente importantes, principalmente nesse período pós-pandêmico, período aí, né, ainda em pandemia, mas é um período que realmente as pessoas estão se reencontrando, se reinventando, se reorganizando, né? Temas extremamente importantes para que as pessoas possam potencializar e se reencontrar, né? Se recolocar na sociedade. Então, o Rodrigo Orellana, ele sugeriu, ele falou, poxa, Rodrigo, por que não se chamar Fórum Emocionalmente? Então, inclusive o título do fórum foi uma sugestão do Rodrigo Orellana, abordando temas como esses, né? Que realmente impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, né? Bom, lógico, nós temos aí pessoas extremamente capacitadas que vão apresentar temas importantes. Então, eu vou aqui rapidamente listar para que você possa colocar na sua agenda, tá bom? E a Desirê já está pronta, já está nos aguardando, tá, gente? Eu estou aqui nesses minutos iniciais trazendo essas informações para que você possa, as pessoas possam estar entrando aqui na sala, tá? Olha, ponham na agenda, dia 23/9, a palestrante Tayla Diniz, o tema dela é atendimento psicoterapêutico para casais. Então, tema importantíssimo aí para quem é casado, né, quem pretende casar, né? Dia 7 de outubro, Rodrigo Orellana, psicólogo, habilidades sociais em tempos de pandemia. Dia 21/10, a palestrante é a psicóloga Rita Batista, né? Com o tema Burnout, o estresse no trabalho, né? No dia 4/11, o tema é estigma psiquiátrico, com o palestrante psicólogo Eduardo de Castro Umes. Dia 18/11, o tema é a importância da psicoterapia, com a Eliane Aparecida Canela. E, por fim, dia 2 de dezembro, o tema promoção de saúde, com a palestrante psicóloga também, Amanda Fagundes. Então, são 8 excelentes profissionais trazendo muita informação e muito conhecimento para vocês, tá bom? Bom, antes de chamar a palestrante, vou chamar aqui o nosso amigo Rodrigo Orellana para dar boa noite, né, e boas-vindas, inclusive ele que vai fazer o encerramento do evento. Eu já agradeço antecipadamente, Rodrigo, e gostaria de fazer um registro importante. Para você receber o certificado de participação no seu e-mail, é muito simples, basta você acompanhar a palestra no mínimo 75%, tá bom? Acompanhando minimamente 75%, o certificado chega aí no seu e-mail em até 72 horas. Tá bom? Então, vamos lá, Rodrigo Orellana com vocês. Olá, boa noite, tudo bem, Rodrigo? Obrigado pelo convite, mais uma vez aqui, é um prazer enorme estar com você.
Fico muito feliz de poder participar ativamente da idealização, junto com você aqui, desse projeto, que é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando, né? Com temas tão relevantes como esse de hoje, né? E trazer uma profissional como a Desirê, tão capacitada para falar de um tema tão delicado como a identidade de gênero. Queria só fazer uma correção de um dos palestrantes, que é o Eduardo. O Eduardo é psiquiatra, acho que não sei se falou só psicólogo, mas o Eduardo Umes, ele é psiquiatra, e vai falar sobre o estigma, né, da psiquiatria, né? Então, o estigma psiquiátrico, que é um tema muito importante também, que é o que todo mundo fala, para que eu preciso disso, né? Para que eu preciso de psicólogo? Eu não sou louco. Para que eu preciso ir no psiquiatra? Não sou louco, não sou maluco. Então, esse é um tema muito importante e relevante hoje em dia também. Então, o cuidado da saúde mental é muito importante quando pensamos em promoção de saúde, que é um dos temas. Se a gente pensa que cuidar só do corpo é simplesmente o necessário para manter a saúde, a gente está enganado. A gente tem que pensar num aspecto. Hoje a gente pensa em saúde sobre 3 pilares, né, nos aspectos biopsicossociais: o biológico, né, o cuidado com o corpo; os aspectos mentais, psíquicos, né, e os aspectos sociais também, que é a nossa vida em sociedade, que é o que eu vou falar das habilidades sociais, né? A gente tem que tomar esses 3 cuidados aí para manter um equilíbrio saudável. Então, acho que é isso, Rô. Acho que esse é o recado que eu queria dar para começar a nossa fala de hoje. É isso aí. Maravilha. Gostaria de agradecer de novo, viu, Rodrigo, agora com você aparecendo aqui. Obrigado. Todo esse evento não estaria acontecendo se não tivesse aí a sua participação, né, as suas indicações, os seus convites para que toda essa turma bacana pudesse participar. Muito obrigado novamente em nome da cidade, né, da Prefeitura de Itatiba, do Instituto Educar Brasil. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Valeu. Então vamos chamar a nossa palestrante aqui, mas continua comigo aqui na tela, por favor, Rodrigão. Até para fazer um print, né? Vamos printar depois aqui. Vamos. Sim, deixa eu fazer uma correçãozinha. O Fórum de Combate às Drogas, ele se chama Fórum Reintegração, né, que é são temas muito importantes. Começa a semana que vem uma palestra que é chamada Drogas Não, depois vamos ter uma palestra que é chamada Caminhos para a Superação. Muitos profissionais, inclusive da área de psicologia, né, por mais um dia vamos ter uma palestra também, uma palestra de inteligência emocional e uma de estrutura familiar. Então, são temas bem interessantes aí para educadores, profissionais da psicologia, famílias, né, participarem, vai ser bem bacana também, tá bom? Vamos convidar, então, a nossa palestrante da noite aqui, gente. Eu vou ler, o currículo dela é gigante, eu vou tentar ler bem rápido e tentar enxugar aqui. Ela é psicóloga formada pela PUC, psicodramática, oh meu Deus, psicodramatista, ufa, saiu, pela Sociedade Paulista de Psicodrama, mestre em ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psicóloga voluntária e supervisora de atendimento de adolescentes no ambulatório, transdisciplinar. Nossa, ainda bem que eu segui a área de negócios, de administração, porque essa área da saúde realmente tem cada nome difícil de falar, né? Transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual. Também ela é membro da WPAT, World Professional Association for Transgender, é isso, né? E Associação Profissional Mundial de Saúde de Transgêneros, né? Então, senhoras e senhores, gostaria de agradecer pela presença, pelo seu tempo disponível aqui em nome da Prefeitura, em nome do prefeito, Dr. Tomás Capeleto, da primeira-dama Bárbara Zaratini, a psicóloga Desirê Monteiro Cordeiro. Muito obrigado, uma salva de palmas virtuais aí para você, Desirê. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí o convite, é sempre um prazer estar falando sobre um trabalho que para mim é tão importante e às vezes tão pouco conhecido da população em geral e às vezes até dos profissionais de saúde, né, que é a questão da identidade de gênero. Então agradeço aí o convite, eu sempre brinco que é uma gotinha a mais no oceano para transformar um contexto inteiro. Maravilha. Bom, Desirê, então fique à vontade, né? Eu quero agradecer a Nari Allen, que está nos acompanhando aqui. Nari, obrigado, obrigado pela força de sempre. E aí, o espaço é todo seu, fique à vontade aí, tá bom? Vou aproveitar só pedir um sorriso de todo mundo aqui, só para printar a tela, né? Prontinho. Gente, então,
O Rodrigo volta para encerrar. Muito obrigado, Desirê. Tudo de bom. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Olá, prazer. Meu nome é Desirê, eu sou psicóloga e eu trabalho com questões de identidade de gênero já há quase 20 anos. É sempre um prazer poder falar sobre essa questão, porque realmente é algo que a gente... Agora, algumas faculdades começam a ter dentro do escopo, né, da faculdade, uma matéria que tenha e que fale sobre identidade de gênero, tanto medicina, enfim, sociologia, psicologia, né, várias áreas falam, mas ainda é muito insípido, é muito pequena a quantidade de pessoas que têm isso como matéria na faculdade. E a gente está falando de uma população que é expressiva, né? Ela é pequena, mas o número é grande. Eu vou mostrar já para vocês. Falando um pouco, eu preciso que coloque minha apresentação, por favor. Desculpa. Então, vou falando aqui. Obrigada. Então, a gente vai falar hoje de como compreender e acolher a questão da identidade de gênero, né? Tem uma coisa que está muito em voga nos últimos tempos, que é o lugar de fala, né? Lugar de fala é o lugar que a gente pode falar quando a gente é de determinado aspecto, determinada característica, né? Meu lugar de fala nessa palestra é sendo profissional da área, né? Então, não como uma pessoa trans, eu não sou uma pessoa trans, quem fala sobre a questão trans são pessoas trans, né? Eu falo da parte mais técnica, da parte psicológica de acompanhamento, né? Então, eu fiz psicologia, fiz psicodrama, fiz meu trabalho de mestrado na Faculdade de Medicina da USP sobre o tema também, né, e eu sou voluntária do Antigos. O Antigos começou em 2010, né? Antes disso, eu já trabalhava com o Alexandre Sadek, que é o coordenador do Antigos. Eu já trabalhava com ele no HC desde 2002, desde o último ano da faculdade. Então, vão aí 19 anos de trabalho específico nessa área. Né? E estou no consultório também particular, onde eu atendo adolescentes e adultos, não só com questão de gênero, né? A psicologia é mais ampla do que isso, mas também de questão de gênero. Então, para a gente começar, o importante é a gente entender que existem diferenças entre as coisas, né? Porque senão a gente fica confuso. O que é identidade de gênero? Né? Para a gente falar de identidade de gênero, a gente tem que falar de sexo biológico. O que é sexo biológico? É o sexo que é designado às pessoas quando elas nascem. Então, nasceu, tem um pênis, é designado macho, menino, masculino. Né? Tem uma vagina, mulher, fêmea, menina, e quando tem a genitália ambígua, intersexo, né, que são as pessoas que têm, às vezes, a parte externa de um sexo e a parte interna de outro. E isso vai variar de pessoa para pessoa que tem essa condição intersexual. A identidade, o sexo, ele é biológico, então são os cromossomos, né? A gente está falando de cromossomo XX, XY, XXY, né? A gente está falando de uma questão genética, tá? A identidade de gênero tem a ver com a nossa identidade, com como a gente se identifica, né? A ideia, assim, para quem nunca entrou em contato com isso, né? Eu sempre pergunto, como é que você sabe que a sua identidade é a que você fala que você tem? É feminina, é masculina? No meu caso, por exemplo, eu nasci, fui designada ao nascimento mulher, e a minha identidade é feminina. Então, eu sou uma pessoa cisgênera, né? Eu sou uma mulher, que eu me sinto mulher, a minha identidade é feminina e eu nasci mulher. Então, eu sou congruente entre o jeito que eu me sinto e a questão e a parte genética do meu corpo, a parte biológica. Né? Como é que a gente sabe? Como é que eu sei que a minha identidade é feminina? A gente sente, a gente sabe. Somente a própria pessoa pode dizer qual é a identidade dela. Não tem como outra pessoa virar e falar assim, não, espera lá, sua identidade é tal. Né? Porque a pessoa que está de fora da nossa pele não sabe como a gente sente. Né? Então, a identidade ela é autodeterminada e ela pode ser né, masculina, feminina, ou ela pode ser ambígua, pode ser não binária, fora dessa expressão, né? Algo que eu não sinto nem que eu sou uma mulher, nem que eu sou um homem. Né? E o andrógeno, né, também, que
que as pessoas falam, conhecem, que é essa questão de nem ser masculino, nem feminino, né? O gênero fluido, enfim, eu vou falar disso mais para frente. E além disso, a gente tem a questão do papel de gênero. O que é o papel de gênero? É como eu expresso a minha identidade. Então, eu posso, lembrando, né? Eu nasci lá do sexo feminino, me identifico como mulher, então eu sou uma pessoa cis. Se eu me identificasse como um homem, eu seria uma pessoa trans por ter nascido no gênero feminino. A minha expressão, ela pode ser diferente, ela pode ser uma expressão masculina, andrógena ou feminina. No meu caso, a minha expressão é feminina. Quando eu ando, né, socialmente na rua, as pessoas olham e falam: ah, é mulher, né? É fácil reconhecer o meu feminino dentro de um padrão social e cultural. O papel de gênero, ele é social e cultural. A identidade de gênero, não. A identidade de gênero é a nossa identidade. Né? Eu sempre brinco que se a gente tem aí 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem 7 bilhões de identidades de gênero, porque cada pessoa tem uma. O que a gente faz é encaixar numa binariedade, masculino e feminino, que socialmente é mais compreendida, né? Mas cada um tem a sua identidade expressa. Né? E o papel é como eu expresso isso, como eu coloco para fora, como eu vivencio a minha identidade, que ela pode ser ambígua, né, andrógena, que as pessoas não binárias acabam tendo, né? Então tem traços masculinos, traços femininos, isso não é uma questão, ou ela pode ser feminina ou masculina. Então, cada variável dessas é independente da outra, né? Então eu posso ter várias combinações aqui. A orientação sexual não tem nada a ver com a identidade de gênero. Isso é muito importante de dizer, porque muitas pessoas confundem a questão da orientação com a identidade, né? A orientação sexual é o meu desejo sexual. É o que me dá tesão e vontade de ter relacionamento sexual, independente da minha identidade. Então, lembrando, nasci mulher, né? Fui designada mulher ao nascimento, me sinto uma mulher, tenho uma expressão feminina, e a minha orientação, no caso, é heterossexual, porque eu gosto de homens, né? Se eu gostasse de mulheres, seria homossexual. E se eu gostasse de homens e mulheres, seria bissexual. A bissexualidade ela não acontece no mesmo momento. Né? A bissexualidade tem a ver com desejo sexual e horas está no masculino, horas está no feminino, e isso pode variar e aí para cada pessoa. Se eu fosse uma pessoa trans, né, então ali nasci do sexo biológico masculino, tenho uma identidade feminina, uma expressão feminina e gosto de mulheres. Pela minha identidade, que é feminina, né, eu posso ser encaixada ali em homossexual, né? Minha orientação sexual é homossexual se eu gosto de mulheres, independente do meu sexo biológico. É meio confuso para algumas pessoas, né? Principalmente quando é a primeira vez que a gente está entrando em contato com isso, mas o mais importante é que a gente tem que separar. Cada quadradinho desse é um caso. Fala, né, diz respeito a uma questão específica aí da sexualidade, da identidade, da expressão e do sexo cromossômico, né, biológico. É confuso num primeiro momento, mas a gente vai ouvindo cada vez mais sobre o tema, quando a gente desperta para esse tema, e a gente vai se familiarizando com esse tema, né? Então, é importante pensar nessas diferenças, tá? Orientação sexual, que é a questão do desejo sexual, né? Que quando é para o mesmo gênero é homo, gênero diferente é hétero, os dois gêneros é bi, e a gente tem umas outras letras, né? O LGBTQIA+, a gente tem os pansexuais, tem outras orientações, desculpa, sexuais dentro desse complexo inteiro que é o ser humano, né? Várias possibilidades de expressão de sexualidade, de desejo, né? Tem a identidade de gênero, que é como eu me identifico no masculino e no feminino, não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Por isso que é separado. E tem a expressão, que é como eu me coloco no mundo, como eu me mostro, que pode ser feminina, masculina, não binária, andrógena, né? E é fundamental dizer que isso não é uma escolha. Ninguém escolhe o que é, a gente só é. A gente só se reconhece sendo. A gente só banca ou não o que a gente sabe que a gente é.
né? Tem algumas pessoas aí que, né, sentem, sabem, mas guardam isso lá no íntimo e nunca vão assumir isso para fora, né? Que é a expressão antiga de sair do armário, né? E tem pessoas que não, que já de cara já falam, colocam, se posicionam, não conseguem viver, a não ser que fale disso e que expresse essa verdade de si consigo mesmo. Portanto, isso não é uma escolha. Escolha é eu bancar o que eu sei que eu sou ou não. Agora, escolher que a minha identidade de gênero é masculina e feminina não existe, a gente só se reconhece, né? A expressão eu posso escolher como eu quero, mas é como eu me sinto à vontade, né? E a orientação também não é uma escolha, é uma percepção. Eu sinto desejo por, eu banco esse desejo ou não banco esse desejo. Mas né, a gente nasce desse jeito, né? A gente se reconhece desse jeito. Não é escolha, então por isso não é influência, não tem como influenciar, né? As pessoas falam, Desirê, um casal homossexual, quando adota uma criança, por exemplo, essa criança vai ser LGBT. Por quê? Provavelmente os pais de um homem, se for o caso desse casal, eram héteros, e eles não conseguiram influenciar o filho a não ser homo, certo? Então, não tem essa influência, isso não é influência. Se for influência, é fase, vai passar, né? Então, vou lá, experimento, vivo aquilo por um tempo, mas aquilo não perpetua na minha vida, né? Então, não é uma questão de orientação ou de identidade, mas sim uma experimentação que tem a ver com a adolescência, um adulto jovem experimentando sexualidade. E depois ele entende o que ele é, se define ali e assume o que ele é, né? Mas nunca é uma influência, né? As pessoas podem se perceber do sexo masculino, do sexo feminino, de ambos os sexos, ou em nenhum lugar no meio disso, que são os não binários. Todas essas são variações normais que podem acontecer. Só porque pessoas trans não são muito comuns, não significa que elas são anormais, né? Que elas são aberração. Não existe uma porcentagem de pessoas trans no mundo, que eu vou falar mais para frente, é um número relevante aí, importante, significante, né? E as pessoas trans existem, né? Elas não são uma invenção atual. Se a gente buscar na história, a gente vai ver tem papisas, né? Papas, né? Que na verdade eram homens trans, que não tinha essa nomenclatura na época. Você tem reis, tem príncipes, tem, enfim, um monte de pessoas desde muito tempo atrás que se identificavam como sendo de outro gênero e vivendo, inclusive, esse outro gênero, né? Só não se tinha o nome, esse nome é atual, é mais recente, é da modernidade, mas antigamente isso já existia, isso sempre existiu, isso existe na natureza animal. Você tem animais que mudam a questão de gênero, né? Nasceu lá macho e de repente se comporta como fêmea, cavalos marinhos, alguns peixes, tem um leão, é muito interessante esse caso, tem uma leoa, o leão morreu, né, de um grupo de leões ali, de leoas, o leão macho alfa lá morreu, e não tinha nenhum outro leão, né, naquele grupo de leões, então uma leoa ali começou a desenvolver, é super interessante, se vocês jogarem no Google, vocês acham esse caso, começou a desenvolver a juba e ter comportamentos masculinos, né, talvez, foi numa adaptação ali necessária, talvez sim, talvez já tivesse essa expressão e a partir do momento que tem a oportunidade, ela consegue se posicionar. Claro que animais não pensam do jeito que a gente pensa, não entendem e sentem do jeito que a gente sente, mas eles se expressam também na sua identidade de gênero. Então, transexualidade. O que é a transexualidade? Né? São pessoas que nascem de um determinado sexo, né? Masculino, feminino ou intersexo, mas se identificam com o outro. Né? Se nasceu lá do sexo feminino, foi designado o nascimento do sexo feminino, se identifica como homem, um homem transexual, né? Uma pessoa transexual do sexo masculino. A gente sempre vai falar do sexo com que a pessoa se identifica, tá? Isso é um cuidado importante para quem vai ter contato com essa população. Então, transexualidade é isso, né? Alguém que não se sente ali congruente entre o sexo biológico e a identidade de gênero expressa. Essa bandeirinha que está aqui, né? Aqui é azul,
rosa, branco, rosa, azul, é a bandeira trans. Cada letrinha do LGBTQIA+, tem uma bandeira, né? Essa bandeira diz sobre representatividade, diz sobre quantidade de pessoas que estão nessa bandeira. A gente, aqui em São Paulo, a gente tem uma parada trans, né, que acontece junto aí com a parada LGBT, né, porque tem um número expressivo mesmo de pessoas trans, né. Ah, Desirê, transexual é só se opera? Não, claro que não. Né? Transexual é quem se identifica, o operar é uma outra questão. Né? Fazer a cirurgia de redesignação de genital é uma questão de cada pessoa. Tem gente que tem o desejo de fazer, tem gente que não tem o desejo de fazer. Né? Então, a pessoa transexual tem a ver com a identidade, não com as cirurgias que ela faz, nem com hormônios se ela toma ou não, mas tem a ver com a identidade que ela sente e que ela expressa. População, né, aquilo que eu estava falando, a gente tem 1,9% aí de pessoas trans no total da população brasileira. A gente tem 210 milhões de brasileiros, né, total de habitantes no Brasil, então a gente tem mais ou menos 4 milhões de pessoas trans no Brasil, né. Nossa, 4 milhões é muita coisa, né. Então, sim, a gente vai ter contato com pessoas trans, trabalha a gente com o que trabalhar, né? Então é importante a gente saber que essas pessoas existem, elas não são invisíveis e elas precisam de respeito, porque elas são vulneráveis, principalmente nesse momento de pandemia, essa vulnerabilidade aumentou por conta do isolamento social, né? Mas elas são pessoas vulneráveis frente aí a todas as características que o Brasil tem como país na questão de violência e tudo mais, né? Então é uma população que precisa de cuidado, acesso à saúde, educação e todas essas questões, né? A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, né? 35 anos. A nossa expectativa de vida em população geral é de 76,3. Esse número choca, né? Por que 35 anos? Porque tem muita violência às pessoas trans, né? A gente acredita que essa estatística vai melhorar, né, por conta dos últimos avanços aí de políticas públicas e tudo mais, mas ainda é isso que a gente vê, né? A média da população trans morre cedo, né, e morre normalmente por morte violenta, por preconceito, por discriminação, por violência, né? Então a gente tem aí em 2020, 175 casos de assassinato contra pessoas trans. Isso em 2020, no ano da pandemia. No primeiro semestre de 2021, a gente já teve 89 pessoas trans mortas, sendo que 80 foram assassinadas e 9 pessoas se suicidaram por questões de gênero. Né? Ainda a gente tem aí 33 tentativas de assassinato, que não estão contadas nesses 89, e 27 violações de direitos humanos. Né? Então, a gente está falando, sim, de uma população muito vulnerável, que precisa ser acolhida, amparada e escutada, e esse preconceito que a gente tem culturalmente tem que diminuir em relação às pessoas trans, né? A gente ouve muito falar, nos últimos anos no Brasil, da questão de ideologia de gênero, né? Algumas pessoas têm medo dessa palavra. Nossa, ideologia de gênero nas escolas. Como é que vai funcionar? Meu filho agora vai ser uma pessoa trans. Isso é ignorância, isso é desconhecimento. Ideologia de gênero não tem nada a ver com identidade de gênero, né? Isso é uma outra questão, é uma releitura de um termo em inglês que foi mal adaptado para o Brasil e usado, né, politicamente, inclusive, para aumentar a discriminação a essa população, né? Então, as pessoas trans não têm uma questão de ideologia de gênero, elas só expressam o que elas sentem que elas são. Imaginem vocês olharem no espelho e não se reconhecerem. Imagina como isso é sofrido, né? Você olha e o que você vê não é quem você é, não é quem você sente que você é. Isso gera um desconforto tamanho, né? De você estar no corpo errado, de você estar no lugar que não é seu, né? Que não te pertence, né? Então essas pessoas sofrem muito já por serem e por terem uma questão de identidade de gênero, porque tem esse desconforto físico, né, de olhar, não se reconhecer, da sociedade não reconhecer, das pessoas não reconhecerem,
né? Às vezes elas vão para as famílias contar e a família não acolhe, na maioria das vezes, põe para fora de casa, bate para ver se resolve, enfim, várias questões aí sociais importantes e culturais também importantes, né? Mas é importante a gente saber que isso não é, isso é uma condição da pessoa, não é uma escolha. Ela não escolhe isso por safadeza, como algumas pessoas falam, ela não escolhe isso porque ela quer, né? Ela só banca ser ou não. Né? Algumas pessoas se calam por conta desse medo, né, de expressar e não conseguir sobreviver. E aí deixam para falar disso mais tarde, não na adolescência, quando tiverem condições financeiras de fazer a transição. Mas o sofrimento nesse período em que elas não fazem a transição é gigantesca. E isso gera uma disforia, né, um desconforto de ver o próprio corpo. Então, quanto antes essas pessoas que têm essa questão de identidade de gênero tiverem uma transição social, de nome, de sexo, de reconhecimento no gênero a que elas se sentem pertencentes, menos vulnerabilidade elas têm, menos risco elas têm, e uma vida mais integrada é possível, né? Então, sim, vidas trans importam, né? A gente tem que falar disso. Apesar das políticas públicas, e são algumas, assim, nosso país tem políticas públicas para a população trans, tanto de acesso à saúde e acompanhamento psicológico, psiquiátrico, cirúrgico, só que a gente está falando de SUS, né? E SUS no Brasil nem sempre funciona no tempo que a gente precisaria que funcionasse, né? Então a gente tem filas de esperas gigantescas, né? O Antigos, que é onde eu trabalho, é um ambulatório que atende crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então, até quase 15 anos para entrar no ambulatório, né? Então, a gente só atende crianças e adolescentes. Tem alguns ambulatórios espalhados pelo Brasil atendendo adultos transexuais, né? E poucos atendendo crianças e adolescentes. Nossa, então vocês influenciam crianças? Não, a gente não influencia nada. Né, a gente só trabalha com observação, acompanhamento, acolhimento dessa família que fica completamente perdida quando tem uma criança que não é congruente no gênero de nascimento com a identidade de gênero, que sofre, né, com essa expressão, causando inclusive depressão e tudo mais. Então a gente acolhe toda essa família, toda essa situação, essa criança também. Na adolescência a gente tem riscos aumentados de tentativa de suicídio, automutilação nessa população por conta da vulnerabilidade que eles têm, né, de rejeição, de não pertencer, não se sentir representado e pertencente aí, né, uma população que é muito marginalizada, muito excluída, né, grande parte das pessoas trans adultas vão para a prostituição, mas a gente sabe que não é a maioria, tem muitas pessoas trans que fazem faculdade, têm profissões, né, das mais variadas possíveis e não vão para a prostituição, mas a prostituição, sim, é um meio em que essa população consegue ganhar dinheiro, porque nem sempre a gente consegue trabalho para uma pessoa trans por conta de preconceito, né, de desconhecimento. Né? Vocês já pararam para pensar se vocês teriam um funcionário trans? Por que não? É uma pessoa, né? O que vale ali é a competência dessa pessoa, independente da identidade de gênero dela. Né? Mas isso sou eu, que trabalho com isso há muito tempo, que penso assim, a maioria das pessoas tem muito preconceito e estigma em relação à população trans, principalmente no que diz respeito à empregabilidade. Então, tem muitas políticas públicas, inclusive, para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, para manter essas pessoas nas escolas, né? Para fazer com que essas pessoas tenham mais acesso, né, aí as questões, eles não entram ainda nas cotas, talvez em algum momento eles entrem nas cotas por conta da questão da vulnerabilidade e de ser uma minoria de fato, né? Então, a gente tem aí uma população que precisa ser cuidada com políticas públicas, porque sem isso não funciona, e mesmo com isso, às vezes não funciona, né? Então, o nome social é uma questão, né? Poder usar é um direito, poder usar o nome social. Então, se eu me identifico como mulher e alguém me chama de João, eu vou me sentir muito mal quando alguém falar o meu nome, né? Eu prefiro que falem Desirê. Então, eu posso colocar meu nome social. A partir dos 18 anos, né? O STF, em 2018, baixou uma normatização de que todos os cartórios, a partir dos 18 anos, podem mudar
nome e sexo na certidão de nascimento dessas pessoas trans. Então, isso foi um ganho gigantesco. Para vocês terem noção, meu mestrado foi defendido em 2012, era sobre a importância do laudo psicológico no processo de mudança de nome, porque era um processo caro, demoradíssimo, de anos, e dependia de juiz para juiz. Tinha juiz que considerava que tudo bem, tinha juiz que falava que não, porque não entendia do assunto, ou porque tinha preconceito, ou porque tinha outra agenda ali religiosa, política, e não autorizava, né? E aí a gente está falando de um direito, né? A gente tem o direito a ser e expressar quem a gente é, né? Então, em 2018, isso foi mudado, né? Teve uma alteração ali importante, e essas pessoas conseguem mudar, em um mês elas mudam nome e sexo na certidão de nascimento, o que facilita muito a vida dessas pessoas. Acesso à saúde. Não é fácil pensar no acesso à saúde das pessoas trans. Por quê? Porque tem muito estigma e preconceito, mesmo dos profissionais de saúde, né? Então, a gente tem gente que fala, tem um caso lá no ambulatório, quando a gente atende adultos, né, que uma das pacientes teve uma dor de ouvido, e ela foi no posto de saúde falar que ela estava com uma dor de ouvido, que ela queria ser examinada. E o médico ou a enfermeira que fez a triagem, já não recordo, falou: não, mas espera aí, você não é aqui, você é uma pessoa trans, então você tem que ir para um ambulatório especializado. Ela falou: mas por que o ambulatório especializado não tem otorrino? Né? Não, mas a gente não mexe em pessoas trans, né? Então aí a gente está falando de estigma e preconceito. O ouvido é igual o de todo mundo, né? Não importa se você nasce homem, mulher, intersexo, qual a sua identidade de gênero, o ouvido é o mesmo. A dor de ouvido está ali, independente dessa questão. Mas tem uma discriminação e um preconceito em relação a essa população, então as pessoas não querem colocar a mão. Isso tem mudado nos últimos anos, principalmente em São Paulo, município, e tem um trabalho importante sendo feito com a rede de UBSs e SUS para acolhimento da população trans, né, para atendimento dessa população. Então isso é importante de ser falado, assim, de que essa população está sendo cuidada de uma forma melhor. Evidente que não é em todo posto, em toda a UBS, que você vai ter um acolhimento para essa população. Mas, se não teve, liga para a prefeitura, manda lá no 156, liga lá e fala: ó, vim aqui, não me atenderam porque eu sou trans, né? E aí uma rede de pessoas vai fazer um trabalho de matriciamento, que é como a gente chama, nessa rede SUS, para que as pessoas saibam atender a população trans. Tem gente que tem total desconhecimento, não fazem ideia do que é, acham de fato que tem que ir para um ambulatório especializado, sendo que o ambulatório especializado da rede SUS vai cuidar da parte de transição de gênero, não da saúde daquela pessoa como um todo, mas da parte cirúrgica, da parte hormonal, da parte de acompanhamento psicológico específico por conta da identidade de gênero, né? Então, é muito importante esse movimento para que todos os profissionais de saúde consigam acolher. Acesso à educação, né? O maior índice de evasão escolar é da população LGBTQIA+, né? Se a gente olhar, e tem lá também as vulnerabilidades sociais, econômicas, mas LGBTs, de um modo geral, evadem a escola porque é muito hostil ficar num ambiente em que você não é tratado ou reconhecido e validado pelo que você sente que você é, né? Seja trans, seja homossexual, né, bissexual, o que quer que seja, né? Tem um desconforto em relação a isso. Então, as escolas precisam se preparar para receber essa pessoa, os professores precisam ter noção do que se trata, né, de como cuidar, questão de nome social, artigos, chama de o, de a, ele, ela, dela, né? Não estou nem falando de linguagem neutra, que eu acho que tem uma outra complicação aí, mas de linguagem binária mesmo, homem e mulher, né? Então, a gente precisa pensar muito, né, que os professores, a formação dos professores precisaria incluir aí o estudo dessa população para saber que existe, para saber que não contamina, para saber que não é um bicho de 7 cabeças, que são pessoas, né, que estão ali sentindo, e se elas se sentirem fazendo parte, né, acolhidas, elas têm de tudo como qualquer outra pessoa para
ir bem nos estudos e conseguir ter uma carreira melhor, né? A gente está pensando aí a longo prazo, né? Se a gente estava falando lá que a idade média de uma pessoa trans era 35, né? Será que essa pessoa teve acesso à educação? Talvez não. Aí ela vai para uma vida que é mais vulnerável aos riscos, né, de assassinato, crimes e afins, né? Então a gente também tem uma população carcerária trans importante, né? Porque essas pessoas não têm acesso à educação. É muito ruim, pensa em educação física, né? Educação física hoje nem tanto, depende da escola, mas a maioria é separado entre homem e mulher, né? Aí o homem e mulher tem a ver com o sexo que nasceu. Se eu falo que eu sou homem e eu quero fazer educação física, não posso, né? Nas Olimpíadas, a gente teve algumas questões aí de participantes que não podem participar por serem pessoas trans. Ah, tá certo, tá errado? Não é a questão, né? Eu acho que é uma questão que precisa ser pensada. Ah, mas a pessoa tinha lá testosterona, ela tem uma musculatura melhor do que as mulheres, num modo geral. Será? Não sei. Né? Precisa ser investigado, precisa ser estudado, precisa, e vai variar de caso a caso. Né? Então, a gente precisa pensar no acesso dessas pessoas à educação, ao ensino, para que melhore a qualidade de vida delas e elas possam, de fato, se desenvolverem, terem uma vida mais estável e viverem por mais tempo do que 35 anos. Como a gente pode fazer para melhorar todo esse acesso? Qual é o nosso papel nisso tudo? Né? O nosso papel é fazer esse trabalho de formiguinha, por isso que eu falei lá no começo que é que nem uma gotinha no oceano. Se eu sei essa questão e alguém do meu lado não sabe, eu não preciso ser a chata que fica o tempo inteiro cutucando todo mundo. Mas quando esse tema vem à tona, eu posso falar: olha, veja bem, é assim. Você já se informou? Olha, tem cartilhas, né? O governo tem cartilhas, o Ministério da Saúde tem cartilhas, as ONGs que trabalham com essa população têm cartilhas que explicam o que é cada coisa. Você não entende? Vamos conhecer, né? Vamos saber. O nosso papel é de transformar a sociedade para manter um mínimo de saúde mental boa para todo mundo, né? Então, é a gente conseguir se posicionar, se colocar, né, para que as questões trans tenham uma visibilidade adequada e sejam acolhidas. E aí isso tornaria essas pessoas menos vulneráveis às questões sociais, né? Lembrando que sempre, sempre, informação é poder e conhecimento sempre salva a vida. Então, a gente não pode falar, independente de qual seja a sua profissão, tá? A gente não pode falar no achismo, a gente não pode falar no que a gente acha que. A gente pode ir atrás, né? Hoje a gente tem muito acesso à informação, lógico que a gente tem que verificar a fonte, saber de onde é, quem que está falando, né? A gente está aí cheio de fake news, mas a gente tem como acessar a informação verdadeira, real, científica, que faz diferença para o nosso conhecimento sobre essa população. Né? Então, acho que é importante a gente pensar em todo esse processo, né, e cuidar para que essa população, de fato, fique menos vulnerável. Né? Agradeço aí a escuta de vocês, espero que é isso, trabalho de formiguinha, que seja só um passinho, né, e que vocês possam dar passinhos e que a gente transforme, de fato, o mundo para ser um lugar mais acolhedor para populações mais vulneráveis. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, eu acho que não, da última vez que eu olhei. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, é só colocar no chat que eu respondo. Olá, tô sim. Obrigado, Nari. Estou aqui fantástica essa sua fala, faz a gente pensar sobre vários aspectos, né? Quando você falou sobre a idade, né, o limite de vida, de expectativa de vida da população trans, isso chocou um pouco, né? E aí eu fiquei pensando sobre a questão de violência, mas também sobre a questão de suicídio, né? É uma população que tenta muito suicídio, né? Que é muito vulnerável, principalmente na adolescência, que é quando o corpo mostra de fato que a pessoa não é como ela sente que ela é, né? Então vem os hormônios e transformam. Tem meninos trans que menstruam, e isso é um super incômodo. Crescem seios, né? Cresce o pênis, né? Então
é um super desconforto de não se sentir pertencendo nem ao próprio corpo, né? Então, isso gera mesmo muita automutilação e muita tentativa de suicídio, e alguns conseguem, inclusive, se suicidarem por conta dessa questão que poderia ser mais branda se fosse mais acolhida, né? E geralmente, como respondem os pais nesses casos, Desirê, pela experiência que você tem no ambulatório, por exemplo? Varia muito, Rô. Acho que, assim, os pais, eu acho que a gente tem um viés, né? Os pais que levam, principalmente crianças, são os pais que levam. Então, são pais que já têm um viés de olhar para isso e entender que tem uma questão ali, né? Nos adolescentes, não necessariamente. A gente pede para os pais irem, autorizarem, mas quem vai é o próprio adolescente, né? Então, Entendi. a gente tem família que joga o adolescente no ambulatório, você acha que é isso, então vai lá e não tô nem aí para você, vai se cuidar, eu não quero saber, não te aceito, rejeita, bate. Então, tem um viés familiar, e a gente sabe que quanto mais estruturada e mais acolhedora for a família para essas questões, menor é o índice de tentativas de suicídio e automutilação, né? Menor é o risco para isso, né? Não que não possa ter depressão, né, ansiedade, porque tudo isso vai afetar, né? Mas as famílias, de um modo geral, têm surpreendido muito, e às vezes o que surpreende muito são os avós, né? Porque as pessoas falam, mas é mais velho, não vai entender. Às vezes os avós entendem muito mais do que os pais, né? Porque tem uma compreensão afetiva diferente dos netos, né? E porque já tem uma vivência de vida diferente, quando está próximo, né? Lidam diferente porque conhecem a pessoa, independe, né? Você vai ficar mais feliz desse jeito, então tudo bem. Os pais não, se eu colocar um limite, talvez essa fase passe, né? E não é uma questão de fase, né? Se for fase é outra coisa, é uma questão persistente, ela não muda ao longo da vida, né? Sim, eu tenho estudado muito uma teoria, uma terapia de terceira onda, né, cognitivo-comportamental, que é a DBT. E uma das premissas, ela parte do Zen budismo, é muito interessante. E um dos pilares da terapia é a aceitação e não a transformação. Porque para alguns casos tem assim limites que assim não tem como eu transformar. Eu estou num ponto que assim não é aceitável eu transformar, então eu aceito a minha condição e eu convivo bem com isso, né? É a mesma coisa eu chegar para uma pessoa trans e falar assim, não, você precisa se transformar. Opa, não é mais fácil você aceitar essa condição, né? Que ponto de transição que a gente tem aí para ceder, né? E é muito difícil às vezes para as pessoas que estão próximas a alguém assim, simplesmente aceitar a condição, né? Sim. Não seria muito mais simples aceitar e conviver bem com isso? Difícil, Rodrigo, né, pensar. Tem outro Rodrigo aqui no chat perguntando se eu tenho indicações de leitura sobre saúde mental de pessoas trans, né, especificamente no sistema de saúde. Tem um link da prefeitura que saiu agora, dia 2 de setembro, né, que vai falar de políticas públicas, tem lá uma regulamentação de atendimento às pessoas trans, tem um tanto de literatura, mas assim, tem bastante literatura sobre saúde, né, saúde mental de pessoas trans, né? Não consigo te dizer todas, Rodrigo, mas assim, tem alguns artigos importantes, né? O pessoal da Europa tem uma força importante, a WPAF, eu vou colocar